Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGRE, o fundo de lajes da CSHG, finalmente aí o relatório, saindo aí na leva dos relatórios dos HGs, os relatórios que saíram, já soltei acho que os vídeos do HGR, HGRU, HGLG, HGCR, ainda falta o HGRE e o HGFF, devem estar para sair aí, eu não sei se o HGFF sai antes ou depois do HGRE. Mas vamos lá, mais um mês aí acompanhando, finalmente, esperamos que não se torne esse o novo normal, publicando o relatório no final do mês. Espero que eles voltem ao normal no mês que vem. Entendemos que esse mês foi um mês de mudança. Os relatórios mudaram de estrutura e eu acho que isso leva um certo tempo. Agora já está padronizado, né? É só agora alterar as informações para os próximos. Espero que isso não atrase os relatórios, senão vem pancada na cabeça. Beleza, pessoal? Então, bora pro relatório do HGRE. Lembrando de curtir o vídeo aí, vocês estão me ajudando bastante. Não deixem de curtir, hypar, tudo que der para fazer com que o vídeo chegue a mais pessoas, beleza? Então, bora pro relatório gerencial de abril. Então vamos lá, pessoal, com aquele relatóriozinho todo azul, algo que eu já comentei com vocês que eu não gostei da cor, né? Da questão da cor com. Não ficou muito bom com o branco, às vezes não dá para ver algumas coisas. Aquela parte inicial, igual a todos. Parte de panorama de mercado é o mesmo texto dos outros fundos. Lembrando que, na minha visão, isso não faz muito sentido. Ainda mais para um fundo que foi publicado, um relatório que foi publicado no final do mês de maio, um relatório de abril. Então a gente já sabe o que aconteceu em abril, já sabe até o que aconteceu em maio. Mas às vezes é legal a gente pegar nos fundos que estão publicando agora os relatórios, a gente vê as informações, ver os pensamentos das gestoras, porque elas acabam sendo muito parecidos. Aí chega no final do mês, a gente não faz tanta diferença assim. E aqui a gente vê duas páginas usadas, né? Daria para, não precisaria tanto. Bom, sobre a parte aqui do fundo, relatório novo, como a gente já sabe. Primeiro aqui, essa parte de indicadores financeiros, eu gostei muito disso, tá? Isso eu falei nos outros fundos também. Cota patrimonial 154, cota de mercado 118, ou seja, ainda continua com baita deságio. Já teve mais, viu? Aliás, não é que já teve mais, já teve muito mais. Se a gente for pegar aqui, ó, HGRE11, 115, mas olha só, pessoal, ele chegou a bater, cara, R$ 90, 93. Olha quanto ele valorizou, 24%. Foi um dos fundos que mais valorizou aí nesse período. O fundo aí apresentou uma receita de 1,03 que pagou, e o resultado de pagamento, né, de dividendo 0,81 centavos. Reajuste no aluguel Sêneca, e aqui um ponto muito importante, pessoal, porque deixa eu aumentar um pouquinho aqui, porque eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem aí. Esse vai ser um dos problemas desse relatório, que a gente vai ter que ficar aumentando a tela para poder que vocês enxerguem aí. Reajuste no aluguel Sêneca. Foi um reajuste inflacionário, 2 centavos por cota, aí aluguel anual da TOTUS. E aqui é um ponto, pessoal, que o fundo precisa dar uma satisfação para os cotistas como está a situação com a TOTUS. Porque a TOTUS, eu lembro que eu fiz um vídeo só sobre isso, de um dos relatórios, que poderia sinalizar uma rescisão, e ela aluga o prédio inteiro, só que eles pararam de falar. Pararam de falar. Então acho que o fundo precisa voltar a tocar nesse assunto. Reajuste é normal, é contratual, mas e aí, como é que está a situação? Né? O HG, o Pátria, vocês precisam informar os cotistas aí. A venda do Brasil tem parte a um centavo por cota, rendimento de 85 centavos. E aqui um ponto importante já para você cotista preparar o presentinho de meio de ano. Eles já estão anunciando que o fundo deverá ter um rendimento maior no mês de junho, de modo a atingir o percentual mínimo de 95%. Ou seja, teremos presentinho de meio de ano, algo que o HGRE vem fazendo praticamente todos os semestres, porque ele tem feito uma reciclagem de ativo de venda. Ele fez reciclagem do portfólio vendendo muitos ativos, como era a estratégia do fundo há praticamente 3 anos que eles vêm fazendo isso. Então mais um semestre aí com pagamento bom de presentinho de meio de ano. Bom, aqui esses indicadores imobiliários, pessoal, que para mim foi uma novidade muito positiva que os fundos colocaram, que a gente, para número de edifícios, a gente tinha que ir lá no final do relatório, mas principalmente número de inquilinos. Isso daqui a gente não sabia
olhando no relatório. Agora a gente já sabe, por exemplo, HGLG 149 inquilinos, o HGRE 35, a BL de 147, quase 148 mil, que eles colocaram o depois do ponto, uma média ponderada aí de quase 4 anos, vacância física 13,8, financeira 9,7. Pessoal, isso aqui é importante de vocês mostrarem, primeiro, porque a gente tem algumas carências aqui, mas é importante a gente entender, quando a vacância financeira é menor do que a vacância física, significa que a área que está vaga, desses 13,8%, a média de preço é menor do que a média do fundo. Por isso que a vacância financeira é menor do que a vacância física. Preço médio do portfólio aí 8,6 mil metros quadrados, esse aqui é o preço de mercado, tá? E o aluguel médio aí de quase R$ 80. Movimentações, não tivemos nenhuma movimentação no fundo, permaneceu com a mesma vacância. Algumas tratativas comerciais, estamos em discussão com a Torre Jatobá, 1.100 metros quadrados e 5 andares do Guaíba. Temos algumas negociações em andamento no andar do Senesp, que será devolvido, montado, mostrando diferença de liquidez para os ativos imobiliários instalados versus Open Space. Aqui a parte como o FATN 11 ele se dá bem nisso, né? Durante o mês foram realizados reajustes de 14 mil metros de ABL, alavancagem bem tranquila, 2,8% do PL. Aqui falando sobre as movimentações, e aqui, pessoal, eu quero ir para os fatos relevantes. O fundo vendeu 2 ativos, quer dizer, uma parte de um ativo que foi conjuntos, né? Foi no Berrini One, foram 4 conjuntos, e no Transatlântico venda de um conjunto. Mas eu quero ir para o fato relevante para mostrar mais dados para vocês, porque aqui está bem resumido. Então o primeiro foi a venda, o fundo vendeu aí o conjunto 64 do Transatlântico. Então vendeu uma parte do edifício por um valor aí de 3 milhões e 300 mil. Parcela inicial de 500 mil, que já foi recebida. Parcela intermediária, que só vai ser recebida em março de 26, 1,4 milhão. E a parcela final, a recebida também no ano que vem, 1,4 milhão. Ou seja, mais prazo aí para o fundo ter de não recorrente. Então essas parcelas aqui elas serão corrigidas a IPCA mais 3. O imóvel foi adquirido em 2009, 2 milhões e 400 mil de aquisição, então ele teve um lucro aí de 870 mil, eles colocam aqui, o que dá equivalente a 7 centavos por cota, esse lucro do fundo, que ele vai distribuir ao longo dos recebimentos, claro. Uma taxa de anualizada aí de TIR muito pequena. Assim, embora o fundo tenha tido lucro na operação, mas como é muito antigo, a TIR foi pequena. E aí eu quero mostrar aquilo que eu sempre gosto de fazer para vocês. A aquisição lá foi em novembro de 2009, a venda agora, o lucro, e aí eu peguei esse valor aqui e coloquei o reajuste inflacionário para ver quanto que daria. A inflação no período, por isso que a TIR foi baixa, 143%. O que isso mostra, pessoal? Primeiro, a gente vê aqui que o fundo ele teve, o preço dele foi 35% acima do valor de venda, de compra, e 48% acima do laudo, ou seja, teve um lucro de fato acima da avaliação dele. Porém, essa avaliação, o que o fundo teve de valorização, não foi capaz de devolver a inflação nesse período. Ou seja, isso é para vocês entenderem 2 pontos. Primeiro, nem todo imóvel vai te trazer o reajuste inflacionário. E percebam que tudo que você está recebendo de lucro aqui é basicamente não chega nem a ser toda a inflação. Então, o que você tira de lição disso? A importância de você reinvestir o que você recebe de fundo de tijolo também. Porque aqui o que você vai receber, se você tirar, você está tirando tudo que tem de inflação desse imóvel. Claro, ainda nem chega perto do que ele ainda não se valorizou pela inflação, mas você está tirando o que tinha de inflação. Então não é ganho real de fato. Então, essa é a importância para vocês de reinvestir. E aconteceu a mesma coisa no outro imóvel que foi vendido aí, o fundo vendeu 4 conjuntos lá na Berrini. Aqui já é um imóvel bem localizado, tanto é que o valor por metro quadrado foi bem maior, 17 mil. A gente está falando aqui de uma diferença de quase 12 mil reais por metro quadrado, não, mais até quase 13 mil reais por metro quadrado de diferença. 52 milhões. O fundo, essa aqui foi a compra, né? O fundo, isso aqui foi a compra. A venda foi por 23 mil reais o metro quadrado, 68 milhões. Preço,
29, quase 30% superior ao valor de aquisição e 15% acima do valor do laudo. E aí o fundo aí teve o... E aí como essa compra foi feita em 2018, praticamente 9 anos depois do anterior, a gente consegue ver que a TIR foi mais alta, 10,8, porque o prazo foi menor. E aí eu fiz a mesma coisa aqui, a gente consegue ver que também outro imóvel, ó, o fundo comprou tanto a compra quanto que ele investiu no imóvel para dar toda a aquisição, 52 milhões, vendeu por 68, um lucro de 15 milhões, mas esse valor de 52 milhões corrigido pela inflação daria 75, ou seja, uma valorização de 43%. O que isso significa? Repetindo aquilo que eu falei, mais um caso onde um imóvel não repôs a inflação para você, cotista. E aí, se você tira tudo isso de dividendo, todo o que você tirar nesse ganho de capital, você não reinvestir no fundo, você está tirando a inflação, você está perdendo o seu poder de compra lá dentro. Então esse ponto é muito importante para vocês entenderem que nem todo imóvel vai trazer um reajuste considerável. Alguns imóveis, claro, vão trazer mais do que a inflação, mas outros nem tanto. Ah, e mais um ponto que eu queria trazer para vocês, pessoal, é o seguinte. Isso vale para os dois, tá? Tanto pro imóvel lá do Transatlântico quanto lá da Berrini. Percebam que que o imóvel foi vendido, esse aqui a 15% acima do valor de laudo, e esse aqui vendido a 47% ao valor de 48% do valor de laudo. O que isso mostra? Que o fundo continua com desconto na cotação de mercado, porque na vida real, no mercado real, os ativos estão sendo comprados mais do que o próprio patrimônio do fundo. Então isso é só para vocês verem como os fundos ainda estão com deságio. Porque no mercado real eles estão sendo comprados mais do que eles valem. E o fundo está negociando muito menos do que o valor patrimonial. Ou seja, se o valor patrimonial do HGR é hoje, vamos supor que isso fosse para todo fundo, tá? Se o valor patrimonial dele hoje é 154, significa que, se ele fosse só um imóvel, tá? O mercado estaria pagando 40% acima disso. E o fundo ainda está negociando com isso aqui. Só para vocês entenderem que, claro, isso não é para todo imóvel, não tô dando, eu só estou mostrando que ainda existem imóveis e fundos imobiliários muito baratos. Claro que isso tudo tem a ver com o seu perfil de risco, suas análises, para vocês entenderem se faz parte o investimento. Mas só para vocês entenderem que o mercado real está muito diferente ainda do mercado de fundo imobiliário. Quer dizer, o contrário, o fundo imobiliário é muito diferente do mercado real. Aqui falando sobre mais a última parte de comentários da gestão, falando aqui, ó, e aqui eles fizeram uma baita de uma reflexão, né? E aqui eu senti uma pontada na CSHG. Embora eu não sei se o relatório tenha sido escrito pelo time da CSHG. Olha só, vou pegar aqui para vocês. A realidade, a realidade, nem sempre as decisões foram fáceis de serem tomadas. O fundo possui mais de 15 anos, fato que o coloca como um dos mais antigos na indústria. Isso significa que grande parte da estruturação do portfólio foi realizada em uma época mais desafiadora, dentro de um cenário em que o mercado de fundos imobiliários ainda era embrionário. A consequência desse processo foi a construção de um portfólio adequado à época, mas que foi envelhecendo. E aí eles tentam corrigir aqui, né? Dando, o próprio HGRE acompanhou esse movimento, aumentando seu portfólio, melhorando a concentração. Mas ainda assim, eles estão vendendo os ativos. Aqui deu uma impressão que eles deram uma cutucada no time da. Falou, pô, vocês estão há 15 anos aí e não enxergaram que podiam ter feito isso antes, estão querendo fazer isso agora? É claro que é muito mais difícil. Então, assim, eu senti uma cutucada, não sei se o próprio time reconhecendo que eles poderiam ter feito algo antes, não sei. Falou, o mercado imobiliário demanda paciência, de fato, demanda paciência, mas é meio que dando uma justificada aí, para que os melhores negócios sejam feitos. Eles falam que eles vêm fazendo essa questão de venda reiteradas nos relatórios há mais de 5 anos. E de fato, há bastante tempo eles vêm falando isso. O HGR foi protagonista em diversos processos de desinvestimento, de vendas e realocação de capital. Então o fundo ele ainda vai continuar vendendo ativo, tá? Essa o foco do HGRE agora é adequar o portfólio, quem sabe, né, incorporar ele com PVBI, não sei, né, quem sabe. Aqui aquilo que eu reclamei, né, de ter tirado o mês anterior, a DRE em termos de rúbricas continua a mesma, mas tiraram a linha do mês passado para a gente poder comparar.
O fundo aí está com 2,47 de reserva, ou seja, vem aí o dividendo extraordinário no mês. E aí aqui eles não colocaram os valores, eles só colocam no valor tanto do resultado quanto da reserva, mas não mostram aí o quanto que o fundo pagou. Foi 85, essa linha aqui. Aqui a gente não sabe quanto que é, porque não tem nem o eixo Y aqui para a gente poder saber, eles têm que melhorar isso daqui. Bom, aqui é a parte do passivo, o fundo segue tranquilo, tem renda fixa, tem parcelas a receber aí para fazer frente às obrigações, está muito tranquilo em relação a isso. Um CRI barato, até CDI mais 1,2, sem problema nenhum, tem dinheiro para amortizar, então essa parte de estrutura de capital HGE está super tranquilo. Que a TOTUS, né, que representa 29%, esse aqui é um ponto que acho que o fundo está devendo informação. Bom, acho que é isso, pessoal. A parte de vacância, né, o fundo estabilizou nos 13,3%. Falando aqui do potencial de valorização, de upside da cota, indo para uma receita potencial de 1, seria reduzir a vacância, acabando as carências de descontos, então o fundo aí tem potencial para aumentar. Está alugando algumas áreas aqui, que a gente já falou no início. Colocaram carteira de fundo imobiliário, assim como os outros fundos, é muito bom, e a gente vê que ele tem SARI, né? Vamos ver como é que vai ser, ele vai receber cota do BTLG aqui no processo. Tem cotas de fundos de tijolo, curioso para saber quanto que ele pagou no Core. Ele pode estar com um lucro bom aqui no Core, se ele comprou quando eu comprei, por exemplo. Beleza, pessoal? Era isso. Espero que vocês tenham gostado aí, mais um mês aí acompanhando, e agora um novo relatório do HGE. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.